Olá Flávio, olá a todos. E dia 18 de maio é o dia do combate ao abuso e à exploração infantil aqui no Brasil. Até o dia 2 de maio, uma pesquisa apontou que mais de 32 mil crianças foram abusadas só nesse ano. Uma pesquisa feita em 2019 também apontou que 42% das crianças e adolescentes já sofreram algum tipo de abuso. 70% desses casos, desses abusos, acontecem dentro de casa. Realmente uns dados muito alarmantes, muito preocupantes. E para falar sobre esse combate ao abuso e exploração, eu estou aqui com o conselheiro Rogério e a gente já vai começar falando sobre os sinais, que são as coisas que as pessoas mais têm dúvidas, né, Rogério? Como a criança, quais são os primeiros sinais que a criança ou adolescente que sofreu abuso apresenta? Boa tarde. Primeiro, é importante, no contexto familiar, a família analisar qualquer alteração de comportamento das crianças. Primeiro, é importante a gente colocar que o abuso sexual pode estar disfarçado de afeto. E muitas vezes a criança não sabe diferenciar esse tipo de comportamento do abusador, do agressor. Então, qualquer situação que mude a rotina da criança, alteração do sono, alteração da alimentação, do comportamento e também nas partes íntimas das crianças, é importante se levar em consideração. Rogério, e como a gente vê que isso é muito comentado, né, em uma dúvida desses pais que querem fazer a denúncia, como realmente denunciar esse abuso, como provar esse abuso? Porque muitas vezes é difícil, né? A gente tem que primeiro levar em consideração a fala da criança, então, e essas alterações de comportamento. Então, tendo contato, né, e tendo atenção a esse tipo de situação, precisa já fazer a denúncia, para que a gente possa, né, de uma maneira mais efetiva, já começar a tomar as providências. E onde fazer essa denúncia? A mãe deve ir primeiro aí no IML, se há vestígios, ou na polícia mesmo, ou procurar o Conselho Tutelar para dar todas as orientações e daí contar com a colaboração de todos esses órgãos. Sim, acho que o mais importante é procurar algum meio de denúncia. Pode ser via Polícia Militar, pode ser direto com o Conselho Tutelar, ou os canais oficiais do governo, que é o Disque 100 ou o Disque 181. Aqui no município, a gente vai conseguir atuar muito mais rápido via Conselho Tutelar ou via Polícia Militar. Rogério, e como eu disse ali no começo da matéria, 70% desses casos de abuso acontecem dentro do círculo familiar, né? Como fazer essa denúncia? Muitas vezes a criança até chega a verbalizar o abuso, mas por estar num contexto familiar tem todo esse tabu, né? Você como conselheiro que sabe aí dos direitos da criança, o que você deixaria aí de recado para talvez essa mãe, esse pai, né, que sabe que o filho né, foi abusado e tem medo ou sente receio de denunciar exatamente porque o abusador pode estar ali no círculo familiar? É importante que a família queira a proteção da criança. Então, diante de um caso desse, a família não pode se calar. A família precisa tomar uma atitude, precisa tomar realmente uma decisão para que esse agressor, esse abusador seja penalizado, inclusive criminalmente. E agora estou aqui com a Fabiane, que é assistente social aqui do CREAS, em Rolândia, o CREAS, né, que toma algumas medidas em favor dessa criança que sofreu abuso. Fabiane, explica pra gente, a partir do momento que realmente precisam ser tomadas medidas em favor dessa criança, de que forma o CREAS colabora aqui? Então, nós recebemos encaminhamento do Conselho Tutelar, né, já quando o caso já aconteceu. Então, aqui nós temos o atendimento com as psicólogas e com assistente social, que no caso sou eu. E qual o objetivo do CREAS? É resgatar a proteção da criança, é garantir que essa criança, daquele momento em diante, que foi encaminhada para cá, vai estar fortalecida e protegida. Então, nós trabalhamos com a criança e com as famílias, nós fazemos o acompanhamento familiar.
A gente vê que assim é um trabalho psicológico, é um trabalho social, porque muitas vezes, como a gente comentou ali com o Rogério, o conselheiro, a criança não tem essa noção que sofreu abuso, né? E precisa dessas medidas. Né? Isso, então é trabalhado com a criança essa questão toda dela se preservar, dela se defender, dela poder falar, dela poder contar, dela ter uma pessoa de confiança para quem ela possa, né, procurar ajuda em caso de necessidade, e ao mesmo tempo, paralelamente, é feito um trabalho com a família. Às vezes não é a família onde está o agressor, porque pode acontecer da criança ser retirada daquela família, ou o agressor retirado. Às vezes a criança está numa família extensa, tira da casa da mãe, do pai, vai para a casa de uma tia, de uma prima. Então a gente trabalha com a família que está cuidando da criança. Se for o caso da criança, depois voltar para a família de origem, nós vamos fazer todo esse acompanhamento familiar.